Paz, Senhor Jesus. Eu gostaria de louvar a Deus com os irmãos e deixar uma palavra logo em seguida. E também gostaria de pedir que, se os irmãos quiserem fechar os olhos, né, no louvor, para adorar a Deus em espírito de oração. Amém? Glória a Deus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém, irmãos. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje que se encontra no Salmo 141. E inicia assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Só até aqui, irmãos. Eu vou fazer uma breve oração, né? Senhor Deus, fala conosco através da sua palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, eu estava lendo essa palavra aqui e aí eu fui orar a Deus para entender um pouco sobre o que é que Deus queria dizer com essa palavra. E a gente pensa normalmente que a gente vai para a casa de Deus, que a gente vai para a igreja, a gente se batiza, né? Que a gente pensa assim, a gente já está salvo, que a gente já está protegido por Deus, que a gente já aceitou a Jesus, então
tem a nossa salvação. Mas Deus nos ensina aqui nesse Salmo 141 que a gente precisa depender de Deus para tudo, até para que a gente não venha a pecar. Porque se a gente ler lá no Salmo 127, deixa eu procurar aqui para os irmãos, porque para falar direitinho, né? Salmo 127 está escrito assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Quer dizer, irmãos, que se a gente não pedir, se a gente não orar para Deus, se a gente não fizer, não vigiar, mas vigiar em oração, porque é aí que eu fui entender, nesse Salmo 141, eu estava orando a Deus, e aí que Deus me mostrou que vigiar, na realidade, é orar. Por que isso, irmãos? Porque tem gente que pensa assim, vigiar é que a gente tem que ficar cuidando, deixa eu ficar olhando tudo o que os outros estão fazendo. Mas não, Deus me mostrou lá em Mateus 26, no Getsemane, que Jesus Cristo, a vigilância de Jesus antes da tentação era a oração. Antes de ser preso, ele estava vigiando. Só que Pedro dormiu. E o que aconteceu quando chegou a tentação de Pedro e Pedro estava dormindo no Getsemane, ao invés de vigiar? Negou a Cristo. Então isso acontece com todos os que não vigiam. Quando a gente dorme na fé, irmãos, quando a gente não está orando, quando a gente não está pedindo para Deus que Ele venha nos guardar, nos livrar, nos proteger, a gente nega a Cristo. E aí aceita o pecado. Né? Faz que nem Pedro. Então a gente tem que cuidar, irmãos, tudo que a gente for fazer, eu tinha até deixado uma outra bíbliazinha pequena aqui, aberta, e Jesus Cristo lá no Mateus 26, no versículo, ele disse, no versículo 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aí no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, e o que aconteceu com Pedro? Pedro dormiu. O que Pedro fez quando chegou a tentação? Rejeitou 3 vezes Jesus Cristo, né? Então é isso que a gente tem que cuidar, irmãos. Quando Jesus Cristo diz aqui para a gente vigiar, é que a gente tem que vigiar em oração e pedir para Ele a todo momento ficar na dependência de Deus, porque tem gente que bate no peito, eu não tenho problema, eu não faço nada de errado, eu não vou pecar, eu não vou cometer nada. Só que na prática as coisas começam a ser diferentes. Por quê? Porque a pessoa não estava vigiando em oração. Não estava pedindo para Deus guardar, não estava na dependência de Deus, estava confiando na própria, no próprio, na sua própria cabeça, no seu próprio pensamento, confiando em si, mais do que confiando em Deus. Então a gente tem que viver na dependência de Deus em oração, vigiar em oração, irmãos, para que a gente não venha cair em tentação. Para que quando vier uma prova dessas, quando vier qualquer tipo de prova na vida da gente, porque Pedro e os outros apóstolos, os discípulos de Cristo, eles não sabiam o que ia acontecer, mas Jesus sabia. Então por isso que ele pediu para vigiar, por isso que a gente tem que estar sempre vigiando e orando, porque a gente não sabe o que nos pode acontecer, mas Deus sabe. Então ele está dizendo que a gente tem que vigiar e pedir, que nem no Salmo 141, pedir para Deus guardar nossa boca, pedir para Deus nos livrar, que a gente não venha a andar, a cometer os mesmos pecados que pessoas estão cometendo. Que nem está escrito aqui, né? Nesse Salmo 141, né? Que a gente não venha cometer essas práticas, que a gente não venha a andar com pessoas que fazem... Aqui, ó. Põe guarda a boca. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Né, irmãos? Quantas vezes, irmãos, se a gente não está vigiando, quando vê a gente está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, quando vê a gente já está fazendo coisa, já está se deliciando com o pecado e nem percebe.
Aí depois que se arrepende, depois se arrepende do que fez. Mas às vezes já é tarde, né? Já caiu em pecado, já entrou em tentação, já negou a Cristo através de um testemunho, através de alguma prática que não era para ter cometido, que não era para ter feito, né? Então a gente tem que viver na dependência de Deus, irmãos. Essa é uma palavra bem, assim, interessante. Eu gostei bastante de ler essa palavra e Deus me mostrar essa parte de que a vigilância nossa é na oração. Porque a oração é que vai nos dar força para a gente resistir com o Espírito Santo, né? Para resistir à tentação, para resistir ao inimigo, né? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente só vai conseguir resistir com a força de Deus, com o poder de Deus. Resistir sozinho. As pessoas acham que resiste ao diabo e ele fugirá de vós, que a gente vai conseguir. Não. Aí está escrito. Aí está escrito no versículo 41 de Mateus 26. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, como é que a gente tem que fortalecer? Como é que a gente tem que resistir? Com Deus, com oração, fortalecendo, pedindo para Deus o livramento, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a nossa carne não fraqueje na hora. Que a gente resista em Deus, em espírito, com o Espírito Santo, né, na presença de Deus. Então eu creio que essa palavra ela foi uma palavra bem interessante, né? Que Deus abençoe. Peço desculpa por qualquer coisa, né? Eu tô gravando tarde aqui, mas é melhor gravar agora do que no outro dia, que daí eu não lembro o que é que Deus me falou que era para falar. Amém? Que Deus abençoe a todos, paz do Senhor Jesus.